completo, junto, das questões de física do Enem 2024, correção feita por mim. Química eu não achei necessário, porque eu já tinha postado vários individualmente, tá? Então já tá tudo lá. Quando vocês quiserem conferir, podem ir lá, tá? Tá incrível. E aí, biologia, como eu acho que eu postei só 2 módulos, eu vim trazer pra cá, tá? E a gente vai agrupar e corrigir de forma maravilhosa essas questões do ano passado, pra você treinar e arrasar nesse ano, nas próximas edições que for fazer, certo? Então vamos lá. Eu vou começar com a questão 105 do caderno amarelo, mas eu vou colocar na capa todos os números, né, das questões, de acordo com cada caderno. O vírus linfotrópico de células T humanas, tipo 1, HTLV1, é um retrovírus do mesmo grupo do vírus da imunodeficiência humana, HIV. Ambos são transmitidos da mesma forma, infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T. A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento da produção desses linfócitos, enquanto o HIV causa destruição dessas células. E aí tem gente que fala, mas tem muitos linfócitos, tem muita imunidade? Depende. Com muita sensibilidade causa leucemia, né, que é um câncer. Então, a resposta correta é a letra B, acabei dando logo. Só uma explicação. Uma possível consequência da infecção por HTLV1 é o desenvolvimento de câncer, certo? O AIDS, a doença AIDS, ela destrói o sistema imunológico. Então, vem da HIV, que é o contrário de HTLV1. Então, a gente já eliminaria de cara. Porque o HIV ele vai diminuir as células do sistema imunológico. E o HTLV vai aumentar. E aumenta com tanta sensibilidade que causa leucemia, certo? Que é um tipo de câncer. Diabetes, hepatite B, hemorragia, não tem nada a ver. Essa questão aqui, muitos professores criticaram porque o Enem ele poderia cobrar assuntos mais frequentes, que tá na grade curricular de estudo, e que os professores tentam ensinar, né, algumas escolas assim, preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio. E essa daqui, não temos scripts, então rolou muita discussão da dúvida do que seria realmente o gabarito. Realmente o gabarito. E não me consertei, né? Com muita interpretação, mas na verdade eu não sabia muito do assunto. Então eu tinha me preparado para esse assunto. A alternativa correta vai nos trazer um método que hoje é o mais utilizado nessa área, e que foi, inclusive, já cobrado pela prova com o método de água-pé. Não sei explicar muito pra vocês, porque eu não lembro dessa questão do água-pé, que já foi mencionado outras vezes no Enem por meio desse conteúdo. Mas os professores relataram sobre essa questão de não ter contextualizado tanto, apesar da questão ser um pouco mais, que exige um pouco mais da nossa atenção de leitura, mas ela não foi bem elaborada no sentido de explicar melhor e levar melhor até a resposta correta. Então, muitas pessoas ficaram entre a B e a E, né? Fitovolatização e fitoextração. Porque tem um artigo que fala sobre que a fitovolatização é o método mais utilizado na extração do petróleo. Só que é só um artigo. E aí, a conjuntura, em relação à resposta correta, afirma que o melhor seria falar de um método que é mais utilizado hoje em dia, que é a fitoextração, que é a resposta correta, né? Mas vamos entender a questão, como é que ela funciona. A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para a remediação de ambientes contaminados. A descontaminação dos solos pode ocorrer por desgaste, absorção, metabolização, mobilização, extração ou volatilização do poluente conforme o prestado fluido. Então, tudo isso pode acontecer. Aí tem, aqui representado, né, cada um desses processos, dessas técnicas. Aí tem explicando no quadro ao lado. Só um pouquinho, né? Faltou explicar mais. Fitoestabilização, imobilização dos contaminantes através de dissolção por raízes, precipitação, complexação ou redução de valência. Inclusive, isso aqui eu nem estudei, gente. Eu fui mesmo no meu entendimento, assim, do geral, que eu já tinha estudado. Mas especificamente sobre esses métodos, eu nunca tinha me especializado, sabe? Assim, pro Enem. Eles poderiam ter cobrado conteúdos mais frequentes, como eu falei pra vocês, né? E todos os professores também pontuaram isso. Mas, enfim, o Enem tá cada vez mais complexo, tá cada vez mais ensino superior. Então, estudem bastante. Fitovolatização, retirada de poluentes pelas plantas e transferência para uma forma volátil. Fitodegradação, degradação dos contaminantes orgânicos por ação enzimática, fitoestimulação, estimulação dos micro-organismos degradadores de contaminantes orgânicos e fitoextração, que é a resposta correta, remoção de poluentes pelas raízes, sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. O que me levou à fitoextração? Eu estudei um pouquinho sobre cerrado, não tem nada a ver, né? Mas eu fiz uma V2 na minha antiga escola sobre cerrado, e aí eu vi essa questão, né, de liberação da parte que já não vai fazer sentido mais na planta, e é liberada pela superfície, né, pela folha em si. Então eu lembrei desse raciocínio, tentei vincular a essa questão de que eu não tinha estudado de forma integral, né? Assim. Integral não, na íntegra, isso. Nossa, péssimo. E essa fitoextração é o que é mais utilizado hoje em dia, a técnica mais utilizada para esse processo hoje em dia da fitorremediação, né? Então, a resposta foi a letra E. E eles deram algumas informações. O método que retira mercúrio de uma área contaminada, impedindo, essa aqui foi um pouquinho da pegadinha, né? Impedindo sua entrada na cadeia alimentar. A fitoestabilização, ficando mercúrio disponível sobre as superfícies das plantas, não. Fitovolatização, permitindo a retirada do mercúrio por plantas e sua transferência para uma forma volátil, que muitas pessoas pensaram, mas não. Fitodegradação, com a degradação do mercúrio provida por enzimas contidas nas raízes, formando espécies menos tóxicas, não. Fitoestimulação, com a remoção do mercúrio pela ação de micro-organismos presentes nas raízes que absorvem e imobilizam o metal, e aqui eu marquei fitoextração, em que as plantas que acumulam mercúrio são cultivadas nesses locais, e a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento. Sendo o mercúrio um poluente não biodegradável, as plantas promoverão sua fitoextração, né? Absorvendo esse metal e acumulando em seus tecidos. Então, por isso que eu marquei nesse raciocínio que eu falei pra vocês. Mas foi bem confusa nesse sentido. A gente já tem um artigo existente falando um pouquinho da fitovolatização, do processo da fitorremediação. Quem estudou mais sobre isso, né, tem um certo argumento pra combater, mas o fato é que aí tem alguns professores falando que sim, pode cair em outras edições e pode ser sobre fitovolatização, a resposta correta, né? Então é algo bem relativo. Então, questão 127 do caderno amarelo. Gente, não vou responder todas de biologia, como eu já falei, tem uma parte individual, né, que eu já postei. Então, tem algumas questões que nem eu
conseguir interpretar direito, entendeu? Pra eu ter o domínio de explicar. Porque quando eu faço esses videoaulas aqui pra vocês, falando da correção, eu corrijo primeiro pra eu entender onde foi que eu errei e o porquê que eu acertei, enfim. Eu faço essa correção primeiro comigo. E aí quando eu vejo que eu tenho certo domínio pra explicar sobre essa correção pra vocês, aí eu trago, entendeu? Mas em questões que eu não me vejo nesse domínio de conhecimento, porque eu não entendi muito bem a correção, a explicação dos professores que eu assisti, eu prefiro não comentar, né? Pra não falar coisa errada e incompleta. Então, eu só trago aquilo que eu realmente vou conseguir explicar pra vocês e conseguir ter uma linguagem mais acessível. Então, por isso que eu não vou responder todas de biologia, assim como eu não respondi todas de física e nem de química, tá? Porque, de fato, as questões são bem mais complexas e eu não sou nerd a ponto de saber tudo, né? E muito menos de ter domínio de explicação sobre tudo. Enfim, é isso. Vamos lá. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses, como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em humanos. Eu peguei zika na época, 2015, né? Por aí. Parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência dessas doenças já é apresentada no fluxograma. Tem o fluxograma apresentando a urbanização, depois a ausência de saneamento básico, contaminação da água, redução da biodiversidade aquática. E esse era o nosso foco, e riscos para a saúde humana. Endemia significa que acontece todo ano, tá? Epidemia você já sabe, e endemia significa que acontece todo ano. Teve maior incidência naquela época lá de 2015, 2016, que foi o ano que eu peguei zika, né? Porém, todo ano acontece, tem casos, né, de pessoas que pegam a chikungunya, essas arboviroses. Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde urbana? Então, a urbanização, o que tem relação com a urbanização? Tudo que foi citado nesse fluxograma, ausência de saneamento básico, contaminação da água, redução da biodiversidade aquática e riscos para a saúde humana. E a gente vai analisar as alternativas, e tem uma alternativa que é um distrator, que é muito geral. E aí tem gente que vai relacionar com, não, faz sentido, e vou marcar. E aí tá errado. E a gente tem que focar realmente no que tá pedindo, né? O que realmente a questão que é da gente. Então vamos analisar as alternativas. A letra diz o seguinte: disseminando verminoses. O cara não falou de verminose. A questão não foi elaborada voltada para verminose, então não é. Letra B, causando a eutrofização de lagoas, nem cita. Aumentando a chance de contato com coliformes, zika, né? Diminuindo a população de predadores aquáticos. Essa é a alternativa. Aproximando as pessoas de áreas de ocorrência de mosquitos. É um distrator porque é muito geral. Ele quer algo mais específico. Percebe? Saúde urbana, né? Essa ocorrência de mosquitos é fato que tem. Por isso mesmo que tem a contaminação. Mas ele quer saber de uma coisa específica voltada para essa causa do porquê que a urbanização afeta tanto a saúde humana. Por que é a letra D? Diminuindo a população de predadores aquáticos. Em uma das causas, um dos fatores voltados para a urbanização tem redução da biodiversidade aquática. Ou seja, essa situação mata muitos peixes, o que vai diminuir a população de predadores. Entendeu? Redução da biodiversidade aquática. Essas contaminações, elas vão matar muitos peixes. E essa redução de peixes significa que a população de predadores também vai diminuir, também vai reduzir, vai ser mitigada, né? Então, por isso que a resposta é a letra D. Não vão, as questões do Enem, elas não priorizam aspectos mais gerais sobre o assunto. Geralmente, alternativas que trazem esse contexto mais amplo são distratores. Não é que nunca vai ser a resposta correta, mas é que geralmente são distratores. Por isso que a gente tem que analisar de novo as alternativas e o comando da questão para ver se não tem um detalhe que possa mudar, né? Sobre essa questão. Por exemplo, o detalhe estava no fluxograma aqui. Então, aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquitos. Sim, a urbanização aproxima as pessoas dessas áreas de contaminação, porque a urbanização, né, envolve diretamente essa questão. Mas é muito amplo e é muito óbvio, entendeu? Então, a gente tem que levar para um lado mais específico, mais analítico. O Enem, ele gosta de pegar nesses pontos, tá? E acaba que tem muita gente que cai nessas pegadinhas. Então, por isso que a gente tem que testar alternativas distratoras e as que são realmente corretas, mas que nem todas as vezes são levadas em consideração por ser muito específica. E aí a galera, nossa, isso daqui se relaciona, eu vou marcar. Mas é muito geral, muito ampla, e o Enem não prioriza isso. Possa ser que tenha questões que a alternativa seja mais ampla, mas provavelmente não vai ter outro distrator. Então, para ser a alternativa correta, não vai ter algo mais específico, né? Mas as que tem mais de uma que faz sentido, tem que ver a que for mais específica, que te exige mais uma análise, que seja mais voltada, assim, à especificidade da questão. Tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Vamos pra próxima. Impactos do microplástico. É a questão 128 do caderno amarelo. A ação de fatores abióticos aliada à deterioração, nossa senhora, contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares. Perceba as palavrinhas-chave, tá? Das questões. Persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e a concentração dos tecidos dos organismos expostos aí. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido histologia, tá, gente? Questão de histologia. Ósseo, não. Nervoso, não. Epitelial, também não, né? Sanguíneo, não. A resposta da letra é de pulso. Substâncias lipossolúveis são aquelas que não dissolvem apenas em gorduras, né? Elas também são armazenadas na gordura. Então, qual é o tecido que é rico em gordura? O adipulso. Isso é raciocínio lógico, bem simples. Mas você tinha que ter mesmo, sabe, um pouquinho de histologia, né? O básico da histologia. Apolares são os que não... Apolares vem dizendo sobre a questão da gordura, né? Poluentes orgânicos são poluentes gordurosos, que não dissolvem em água. Apolar é aquilo que não é dissolvido em água. Lipossolúveis, que não são só... não dissolvem apenas em gorduras, mas também são armazenadas na gordura. Então, gordura é adipulso, certo? Com base em questão 130 do caderno amarelo, com base em testes realizados em ratos, conclui-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com componentes nitrogenados, como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos. Em qual órgão esse processo será iniciado? Ácido clorídrico HCl. Ele está presente no nosso
estômago. Resposta correta, letra E. Ácido clorídrico. É só olhar para ácido clorídrico, tá? Mas toda essa informação é essencial, né? Esse composto pode ser obtido pela reação entre nitrito de sódio, que é o conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. Ácido estômago. Certo? HCl está presente no nosso organismo, no nosso estômago, especificamente. Questão 31. Fibras lentas e fibras rápidas. Vermelhas e brancas. E aí, você estudou sobre isso? Vamos entender essa questão. Na verdade, antes dela tem 131, né? Eu tinha confundido. Então, antes da 131. Sistemas agroflorestais, SAFs. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos e ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem. Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho e abóbora, que geram renda para os proprietários da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo, ocorreram mudanças graduais. Presta atenção, mudanças graduais. Na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminaram no aumento da diversidade do ambiente. O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural denominado, ou seja, é análogo, faz sentido, tá? É relacionado. Um ótimo conectivo para a redação, mas quem não sabe, não ia saber relacionado. É relacionado, que tem a ver, essa palavrinha, é isso que significa. Rotação de culturas, ciclos sucessivos, não graduais, tá? Rotação de culturas. Sucessão ecológica, sim. Coevolução específica, espécies, relação, né? Entre duas espécies. Adaptação por seleção, organismos, se ajustam ao ambiente, então também lá. E convergência adaptativa, adaptação aos ambientes semelhantes. Então, você pode ser sucessão ecológica, aquilo que se relaciona diretamente com mudanças graduais. Questão 132. As fibras musculares esqueléticas, agora sim, não são todas iguais. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muitas mitocôndrias e são bem supridas por vasos sanguíneos. Já as fibras rápidas ou fibras brancas apresentam poucas mitocôndrias e recebem menor suprimento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta. Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas que fibras vermelhas teria mais vantagem na realização da prova de, você teria que saber desse conteúdo, tá? Salto em altura. Porque as fibras lentas, que são as fibras vermelhas, elas têm grande circulação sanguínea, mitocôndria em elevada quantidade, né? E resistência para maratona. Por exemplo, a parte da coxa do frango é mais vermelha porque é o que faz ele correr, né? Que ele usa para correr. Já as fibras rápidas, que são as brancas, tem força e explosão, peito do frango, fica aqui na parte do peito do frango, né? E ele usa pra correr, é a parte da musculatura. Logo, a resposta da atenção tem a altura, né? Porque se ele tem mais fibras brancas, que são as fibras rápidas, ele teria essa vantagem na realização da prova. Não pode ser triatlo, marcha atlética, maratona aquática e nem ciclismo em estrada. Só pode ser salto em altura, né? Que vai validar essa força, essa explosão musculatura. Se fosse vermelha, seria marcha atlética, maratona aquática, ciclismo em estrada, tá? Que aí é a questão da resistência e maratona, questão mesmo de resistência para correr. Você tinha que saber essa diferenciação, questão dessa questão. Eu acredito que foi média, porque tem mais domínio de explicação no momento. A 133 e a 134. Diz o seguinte: o Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas quanto para as verdadeiras. Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Facilita a captura de presas? Não é uma vantagem, né? Então, diminui a competição por recursos? Também não. Possibilita a geração de indivíduos híbridos, que não diminui, né, gente? Aumenta essa competição de recursos. Híbridos não, né? Reduz a possibilidade de sofrer depredações? Sim. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos? Não otimiza. Ninguém vai se meter com ela, porque não se sabe se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Então, reduz a possibilidade de sofrerem predação, certo? Porque ninguém vai ter como saber pra falsa coral, né? Se é verdadeira ou se é falsa, logo vai haver essa diminuição. A resposta correta é a letra D. E a gente chama isso de mimetismo, tá? Mimetismo. Questão 134 é a última, que eu vou saber com vocês de biologia. O exoesqueleto dos crustáceos é formado por quitina, impregnações de sais calcários, e por isso é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros antrópodes. Esse revestimento externo oferece proteção, mas por ser duro limita o crescimento desses animais. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser formado somente na fase adulta do animal. Olha essas palavras: somente, nunca, sempre, não marca. Errado, somente, errado. Fragmentado para a expansão das áreas de articulação? Não. Modelado continuamente para ajustar o tamanho do corpo? Também não. Impregnado por pequena quantidade de sais para sua distensão? Também não. Substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente? Sim. Todos os antrópodes, eles têm que ter um esqueleto externo, né? E para aquecer, tem que mudar esse esqueleto. E aí essa mudança ocorre periodicamente. Então, para quem estudou sobre esse assunto, ia conseguir marcar. Né? Tipo, ainda bem que eu acertei. Ai. Mas eu fui pela parte do periodicamente mesmo. Eu fui... Não estudei especificamente, mas eu raciocinei quanto a isso. E teve essa questão... porque modelado continuamente para ajustar o tamanho do corpo. Não. Muitas vezes não fica no tamanho do corpo. Então também não poderia ser. A resposta correta é a letra D. É isso.